Olá, eu sou Irineu Franco Perpétuo, tradutor literário, jornalista, crítico musical, e hoje vim aqui falar de Beethoven. Esse ano eu só estou falando de Beethoven porque são 250 anos dele. Mas aqui eu vim falar de um jeito que eu gostaria de poder falar sempre. É poder tirar a casaca, tirar a formalidade e simplesmente refletir por que nós estamos falando tanto de Beethoven, por que Beethoven é relevante, por que eu, você, todos nós deveríamos ter mais Beethoven na nossa vida. Oi pessoal, você está no Quem Somos Nós, o programa que a gente costuma dizer que é para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser acessar todas as conversas sobre a natureza humana que a gente fez nesses 7 anos e tanto aí de Quem Somos Nós, vai lá no site, no quemsomosnós.com.br, e aí você pode escolher a plataforma que você quiser, se é no YouTube, se é no Spotify ou outras. Hoje nós temos mais um programa especial, esse ano foi cheio de programa especial e acho que merecido, que comemora, agora em dezembro, os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven, o compositor alemão que mudou a história da música e mudou a visão do que é ser um artista, do que é ser um músico. Para falar sobre ele, sobre a obra, sobre o homem, o jornalista especializado em música erudita, Irineu Franco Perpétuo. Quem é você? Eu sou Irineu Franco Perpétuo, jornalista, crítico musical e tradutor literário. Tá. E isso é o que você faz. Isso. Quem você é? Ah, boa pergunta. Eu sou tio da Helena, uma menina linda de 10 anos. Eu sou mais um que está engordando loucamente nessa pandemia. Conta um pouquinho a tua trajetória. Por que você virou crítico musical? Qual é o teu interesse? O que você estudou para chegar aí? Me conta um pouquinho por que você entrou nesse caminho. É a coisa mais aleatória do mundo. O que eu fiz mesmo foi jornalismo na Casper Libero. Naquela época eu queria me ocupar de coisas sérias, claro. Eu era uma pessoa muito séria, coisa que hoje, quem eu sou sério, eu já não sou mais. Naquela época eu achava que ia mexer talvez com internacional, porque eu gostava de línguas, ou com coisas como política ou economia. Aí eu fiz um treinamento na Folha de São Paulo, e aí obviamente que isso que mudou a minha vida, porque naquela época o programa de trainee era específico de área, eu fui treinado para ser jornalista esportivo. Você pode ver que eu usei muito, a parte da minha semelhança física com o Casagrande, são 26 anos de bullying em várias cidades do Brasil, recentemente de máscara, eu entrei no mercado, o Casagrande no mercado, tá? Então nem com a máscara. Agora, fora essa semelhança com o Casagrande, nada mais aconteceu no jornalismo esportivo, eu acabei indo parar na redação da Folha na parte de cultura, e aí minha afinidade maior era com a área de música, e acabou indo por esse lado, e está indo por esse lado aos trancos e barrancos já há um bom tempo. Então foi acaso, não foi uma escolha? Não foi uma escolha. Eu não é que eu, com 7 anos de idade, se perguntasse o que eu queria ser quando eu crescer, eu diria que eu queria ser crítico de música. Aliás, se uma criança faz isso, eu encaminho, não sei se eu caminho direto para o psiquiatra ou se antes eu já dou um tarja preta preventivo e mando para lá, né? Obviamente, uma criança quer coisas mais românticas, mas acabou indo para isso, acabou se transformando nessa história. Tá, vamos falar então do nosso personagem, que é o Beethoven. Vamos contar um pouquinho a história dele. Vamos lá, a gente está fazendo 250 anos do nascimento dele, foi em dezembro, né, de 1870, não é isso? 1770. E a primeira curiosidade é que quem quiser fazer uma pastel do Beethoven não consegue. Por quê? Porque a gente não sabe a data do nascimento do cara. A gente tem a data do batizado, que é 17 de dezembro. Mas a gente não, claro que ele nasceu antes disso, portanto. Mas a gente não sabe se é no dia, não tem uma certidão
de nascimento do cara, então calcular a lua, tal, essas coisas do Beethoven não dá. Beethoven aqui, meu querido amigo e companheiro, eu era fã do Falcon na infância, aí nos Estados Unidos, em 2005, em Austin, consegui comprar um Falcon do Beethoven. Que aí sim, então, virou isso aqui, porque ele é um ícone cultural do Ocidente, né? Mais do que só um compositor, a figura que a gente pensa na música clássica, a figura do Beethoven, como compositor, como estilo de vida, o Beethoven cabeludo, aquela coisa rebelde, aquela coisa... Na verdade, a figura do artista, como a gente vê, é um pouco uma idealização da figura do Beethoven, né? E ele então também virou esse ícone musical da música clássica, é isso. Se você perguntar para mim o que é uma orquestra, uma resposta que eu podia dar é: uma orquestra é um grupo que toca Beethoven e outras coisas. É um grupo formado para tocar as sinfonias de Beethoven e aí também tem que tocar outros negócios. Mas a gente acaba associando... Beethoven é uma figura, tipo, para mim, é do tamanho do Shakespeare. Não é à toa que na Casa do Saber a gente chegou a fazer sarau Beethoven-Shakespeare. Maria Fernanda declamava Shakespeare e ia lá um pianista e tocava um pouco de Beethoven. Uma coisa desse tamanho, tipo Leonardo da Vinci, sabe? Essas figuras icônicas que meio que definem para o grande público o que é o fazer de uma área artística. Então, mas por quê? Né? Da Pois onde veio esse cara? Como que ele chegou nisso? Quer dizer, vamos... Se é que dá, né? Não, sim, não. Não, dá. Tem que dar. Se não der, chama outra pessoa. Eu não deveria poder estar aqui. Uma coisa, eu fiz antes... Agora, esse ano ia se tocar muito Beethoven por causa da efeméride. Né? Mas, na verdade, é o seguinte. Às vezes essas efemérides servem para recolocar alguém em circulação, para revalorizar um pedaço da obra. No Beethoven, não tem como. Ele já está tão no topo que seria uma coisa de tocar ainda mais Beethoven ou continuar tocando Beethoven. Tem um site estrangeiro chamado Backtrack, que os caras fazem uma estatística geral do mundo da música clássica. E eu, no fim de 2019, fui olhar. Eles lançaram no começo de 2020. O compositor mais tocado em 2019 já foi Beethoven. A obra mais tocada pelas orquestras em 2019 já foi uma sinfonia de Beethoven. Aliás, não foi nem a quinta nem a nona, foi a terceira heróica. Então, quer dizer, o cara já estava no topo. Então, seria só reafirmar a importância de um cara que é icônico. Acho o grande lance do Beethoven, porque acabou sendo ele, né? Então, Beethoven é a figura-chave de um momento chave para a história da música. E é mais ou menos o momento em que a música clássica vira mais ou menos isso que a gente está acostumado a hoje. Os rituais da música clássica, a ideia de concerto, acaba virando isso que é hoje. Né? Porque ao longo do século XVIII, tinha os músicos empregados dos nobres nos palácios, esses concertos fechados e tal. E no final do XVIII começa justamente essa coisa que hoje é comum, de você pagar ingresso para ver alguém tocar no concerto em público. Né? O Beethoven é um cara justamente dessa época. É uma época também justamente em que a música instrumental ganha a primazia e com ela a música germânica. Né? Até então, até Beethoven, os grandes compositores eram também, pelo menos também, compositores de música vocal, ou compositores de ópera, etc. O Beethoven tem só uma ópera que na época dele nem deu muito certo. Ele firmou toda a sua reputação na música de concerto, e fazendo sinfonias, fazendo concertos, fazendo coisas que é o que a gente ouve hoje quando vai para uma sala de concertos. Então, todo esse repertório ele nasce um pouquinho antes do Beethoven, nasce com o professor do Beethoven, Haydn, meio que fica perfeito, chega ao máximo, apolíneo com o Mozart, e o Beethoven é aquele cara que põe o pé na porta e transcende essas formas, abre a amplitude delas. Né? E vai ser o primeiro cara também que vai virar compositor nos termos que seriam os compositores depois, ou seja, não é que ele é... Por que sei lá, o Haydn, o professor dele, escreveu 120 trios para um instrumento chamado bariton, que hoje a gente nem sabe o que é. Que era um antepassado do violoncelo. Por que ele fez isso? Porque ele curtia bariton? Porque ele tinha angústia metafísica de escrever para bariton? Não. Porque o chefe dele tocava bariton, o patrão, ele tinha que compor aquilo. Né? O Beethoven não foi empregado de ninguém. Ele tinha, como o artista de hoje, escrevia para a massa anônima, para o público, para a esfera pública em geral. Tinha que ganhar esse público que ele não conhecia e não chavecar o gosto de um cara que era o patrão dele que tinha que escrever direitinho nessas regras. Não teve nenhum patrono em nenhum momento, é isso? Na juventude, ele foi empregado da corte lá em Bonn. Mas com 22 anos ele se mudou para Viena e lá em Viena ele não teve patrão nenhum. O máximo...
ele vivia de música. Ele vivia de música, que é uma coisa que o Mozart tentou fazer por 10 anos, mas sem que e acabou morrendo cedo. Então a gente não sabe o que teria sido. Morreu procurando emprego, ficou 10 anos nessa vida, mas morreu com 35 anos. O Beethoven não. O Beethoven viveu de música sem ter que ser empregado de ninguém. Uma vez ele jogou uma malandragem, porque ele é contemporâneo de Napoleão Bonaparte, contemporâneo da Revolução Industrial Francesa, etc. E tal. Tinha uma época que o irmão do Napoleão era rei lá em Kassel, na cidade da Alemanha, e ofereceu emprego para o Beethoven. O Beethoven soltou a história em Viena, eu vou. Aí o que aconteceu? 3 nobres de Viena se cotizaram para pagar, não uma mesada, uma anuidade para o Beethoven, só para o Beethoven ir embora. Ele era bem malandro nessas coisas. Então é isso, ele ganhava essa anuidade, ganhava com venda de partitura, ganhava com aulas, enquanto ele teve audição boa, uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, enquanto ele ouvia, ele ganhava como performer de piano, como intérprete de piano. Naquela época ainda não tinha recital de piano solo, mas já estava uma orquestra, tocava junto, ganhava uma graninha. Ele se bancou com a sua música sem ter que prestar satisfação específica para um patrão. Então, que seria o estilo de vida dos compositores majoritariamente no século XIX. A partir depois dele, todo mundo seria isso. Então, eu costumo dizer que a influência do Beethoven é importante do ponto de vista estético, mas até como estilo de vida. Ele meio que inaugura o que vai ser esse ideal do compositor romântico que cria de acordo com a sua inspiração e não de acordo com a demanda de um patrão específico. Então, o Mozart foi um virtuoso infantil, né, vamos dizer assim. Um pouco que eu li para me preparar para conversar com você, o pai do Beethoven queria que o Beethoven seguisse esse mesmo caminho, não é isso? Assim como o Mozart, o Beethoven era filho de músico. Aliás, quer dizer, esse nome, você veja, tem uma coisa peculiar no nome dele. Ele é Ludwig van Beethoven. Não é von. Não tem aquele von do Rony Von. Né? Porque isso faz toda a diferença, porque com esse O em alemão, o cara é de origem nobre, aristocrática. Esse van, na verdade, é Flamengo. É plebeu e é Flamengo. O avô dele, que também se chamava Ludwig, era lá da Bélgica, de Mechelen, hoje, e veio desse lugar Flamengo para a cidade de Bonn. Aliás, Beethoven parece, se eu não falo Flamengo, mas parece que por esse nome significa que a família morava perto de uma plantação de beterraba ou coisa do gênero. Mas o Beethoven, assim como o Mozart, assim como o Bach, etc., ele vem de uma geração de músicos. Então, Mozart, o pai dele, no que viu que o filho e a filha tinham pendor para a música, ele até parou de compor, foi cuidar de agenciar a carreira do filho, viajou pela Europa com Mozart com 5, 6, 7, 8 anos de idade, tocando nas cortes, etc, etc. Hoje teria tomado um processo por exploração de trabalho infantil. Mas naquela época foi considerado o máximo. E o Beethoven, então, teve essa educação musical desde cedo e também mostrou pendor ao teclado. Aliás, parece que ele era um pianista muito bom. E tem a coisa até do pai do Beethoven no começo, até mentiu um pouco a idade do filho para fazer com que ele parecesse mais prodígio, né? Ele é 14 anos mais novo do que o Mozart, então o exemplo do Mozart ainda estava ressoando. E Viena é meio perto de Bonn, né? Tanto que o Beethoven foi morar em Viena. Então a reputação do Mozart ali era meio que um paradigma para as pessoas, né? Mas ele acabou virando músico da corte lá em Bonn, onde era o pai dele. Aliás, quer dizer, o pai dele foi um problema para o Beethoven. O pai dele parece que bebia com regularidade. O Beethoven, a gente pode dizer, num termo brasileiro, que ele foi arrimo de família. O Beethoven, jovem, tinha o direito de receber metade do salário do pai. Por que isso? Para garantir que o pai não torrasse tudo em bebida, que aquele dinheiro fosse para o sustento da família. Isso vai ser um negócio, para atender a psicologia do Beethoven, vai ser um negócio importante. Que ele é do irmão mais velho, os que sobreviveram eram 3 filhos. E a gente vai ver em Viena o Beethoven o tempo todo se metendo na vida dos irmãos. Porque ele foi esse arrimo de família e se julgava no direito. Tá? Tanto no fim da vida dele, o Beethoven entra num processo terrível para ganhar a guarda do sobrinho depois que o irmão dele morreu. Né? Então, tudo isso tem uma consequência pessoal meio complicada. Mas é isso, no começo da carreira tinha uma certa expectativa de que o Beethoven pudesse ser um virtuose tipo mozartiano. Ele não fez todas as turnês do Mozart. Ele só viu o mar uma vez na vida, quando ele foi tocar em Roterdã, quando ele era jovem, a única vez que o Beethoven viu água salgada, tal, praia, essas coisas. Mas lá em Viena ele
Então, chegou a ter uma certa notoriedade como pianista, porque ele realmente parece que era muito bom, revolucionário, parece que tocava de um jeito ligado, que o Mozart não tocava, mas aí teve o negócio da audição dele, né? A audição começou a degenerar, ele não pôde mais tocar em público. Cedo, não é isso? Ele era jovem ainda, não era? A primeira. Tem uma carta que ele escreve com 31, 32 anos, ficou conhecida como Testamento de Heiligenstadt. É uma carta que ele escreve para os irmãos, que ele não mandou nunca. Mas ele não jogou fora, tanto que descobriram depois. Então aquilo para ele devia ser importante. E essa carta é o primeiro documento público que ele fala da audição. Isso ele está com 31, 32 anos e fala: esse negócio vem me incomodando há uns 6 anos. Né? Então, com 25, 26, ele já percebe que tem um zumbido no ouvido e, tipo, não melhorou nunca. Os tratamentos possivelmente só pioraram. E a última vez que ele tocou em público foi com 44, 45 anos, já completamente sem condições de ouvir. E o fim da vida dele é todo surdo. Tipo, um negócio como Nona Sinfonia, com coro, orquestra, etc. Ele não ouviu uma nota. E ele compôs aquilo, então, só dentro da cabeça dele, só com o ouvido interno, só com a imaginação. Do ponto de vista da posteridade, cruelmente falando, para mim é bom que o Beethoven tenha sido surdo. Por quê? Porque nesse fim da vida, quando ele já não ouvia nada, as pessoas se comunicavam com ele por escrito. Então sobraram os cadernos de conversa, que é como se sobrasse o WhatsApp do Beethoven hoje. Muitas vezes ele respondia verbalmente, então a resposta dele, na maioria das vezes, não tem. Mas tem o que as pessoas falavam para ele, já tem um bom pedaço de documentação dele que seria raro para qualquer pessoa naquela época, a não ser que fosse um escritor. Tal. Então, mas essa história da audição acabou, então, impedindo que ele tivesse a carreira pública que ele teve. Tanto que, se você comparar, o Mozart tem 27 concertos para piano. 27 em 35 anos. Sendo que 17 ele compôs nos 10 anos que ele morou em Viena. Ou seja, por quê? Porque as pessoas queriam ouvir música nova o tempo todo, o que é diferente de hoje. Naquela época funcionava muito mais na lógica da música popular. Hoje, se um cara do popular passa 5 anos sem gravar um disco, você vai dizer que ele está decadente, que acabou. O Chico Buarque é isso, né? Será que é o último? Já é. E na música clássica, todo mundo quer ouvir o do passado. Naquela época era o contrário. Todo mundo queria ouvir a música nova, o trabalho novo do cara. E, aliás, a atitude das plateias durante o concerto não parecia show de jazz, cara. Tipo, aplaudia no meio de um solo. Não é só que aplaudia entre os movimentos, interagia. Então, o Beethoven, em comparação, só escreveu 5 concertos para piano. Por quê? Porque ele não podia mais tocar. O último concerto ele já não tinha condições de estrear. E depois disso ele falou, não vou mais escrever isso. Para quê? Isso daqui, se eu tivesse no teclado solando, rolava. Mas como eu não posso mais solar, tanto faz, não me interessa escrever para esse instrumento. Então isso é até mais espantoso, que mesmo surdo, mesmo sem poder defender a sua música em público, ele conseguiu essa relevância. Então, na verdade, eu tenho um monte de dúvida nisso. Vamos aí. O cara com 20 e tantos anos de idade, brilhante, acho que já era reconhecido como brilhante, acredito. Sim. Se descobre sem o seu principal instrumento para ouvir, né, para perceber a criação dele. O que as pessoas colocam é que ele começou a ficar um cara cada vez mais misântropo, ou seja, cada vez mais querendo ter menos contato, né, com os seres humanos por vergonha ou por alguma coisa, cada vez mais para dentro, né? E por que ele continuou? É uma coisa, essa força, vamos dizer, de continuar escrevendo, mesmo você perdendo a audição, para quem, né? Porque eu entendo, você falou, Mozart, ele compunha porque ele ia lá tocar, ganhava uma grana e tal. O que é que motivava o Beethoven, quer dizer, além de talvez, eu posso imaginar assim, eu quero mostrar para o mundo que eu não sou um idiota, sei lá, eu não tô acabado, eu não sei qual que é, eu sei que é difícil saber, mas assim, qual que é a motivação do cara continuar? Isso é impressionante mesmo, né? Que eu disse, ele escreveu esse testamento de Heiligenstadt que parece um bilhete de suicida, né? E depois disso, o que ele faz? Ele compõe a Sinfonia Heroica, que é a maior sinfonia composta até então, abre uma nova carreira produtiva e criativa para ele, né? O que é impressionante, quer dizer, ele parece que está trucando, parece que está jogando truco e dobrando a aposta. Bom, primeiro que, obviamente, ele não ficou surdo de uma vez, né? Como eu disse, a audição dele foi
se deteriorando, ele vai se agarrando a isso. E esse Beethoven mais misantropo, assim, é mais o do fim da vida mesmo. Ele vai ficando cada vez mais antissocial. Parece que essa tendência ele sempre teve, mas vai piorando. Tanto que nos últimos anos da vida dele ele só compõe quarteto de cordas, só compõe obras muito abstratas. Parece que aí ele realmente só estava interessado em especulação intelectual e já não estava mais compondo para fora. Mas, como você disse, realmente é impressionante que ele tenha lutado contra essa limitação, porque mesmo que ele tenha ficado surdo de uma vez, ele foi percebendo que ele estava piorando. E ele foi percebendo que os tratamentos não funcionavam. E, tipo, quando ele escreveu essa carta com 30, 31 anos, já estava meio claro para ele que os tratamentos não iam dar certo. E ele continuou fazendo isso da vida por mais 25, 26 anos. Né? Depois disso, né? É um negócio de vontade, de obstinação. Era o que ele sabia fazer, mas também é o seguinte, né? Ele não é que ele descobriu que estava perdendo a audição e aí parou de fazer sucesso. Né? As pessoas tinham restrição. O Beethoven, como intérprete, começaram a ter restrição, obviamente. As anedotas dele regendo são muitas, né? Sim, porque cada vez ele vai. Primeiro que naquela época, tem que ver o seguinte: naquela época não tinha hoje, tipo, uma orquestra como o Mozes, Filarmônica em Minas Gerais, orquestra profissional, que você faz assinatura e vai nos concertos. Assim. Tudo isso era muito incipiente. Às vezes as performances, mesmo as orquestras profissionais, não eram como as de hoje. Nas performances se chamava músicos amadores, juntava uma galera. Tinha muito menos ensaio do que hoje. Se hoje você fazer uma sinfonia de Beethoven com 2 ensaios já é loucura, imagina naquela época em que a música, inclusive, era novidade, que era música contemporânea. Os caras nunca tinham visto, pegava aquela partitura na frente, às vezes secando a tinta ainda, tinha que ler uma vez, 2 e tocar. Resultado. E o cara que estava na frente para coordenar aquilo era um cara que não ouvia direito. O que você estava fazendo. Então, tem os retornos de concerto, às vezes dá certo, às vezes dava muito errado por conta dessas condições peculiares de performance. Mas, de qualquer maneira, também teve isso. Primeiro que ele foi treinado para ser músico. Músico naquela época era um ofício que vinha de pai para filha, era o que ele sabia fazer. A educação dele fora disso era precária. Parece que Beethoven não sabia multiplicar, por exemplo. Nem que sabia as 4 operações. Multiplicação parece que nem isso ele sabia. E depois tem essa história que estava... Mal ou bem, estava dando certo essa carreira de compositor, mesmo com a audição dele indo mal, a reputação dele crescia, as obras dele tinham êxito. Né? Então, se a questão física podia desencorajá-lo a compor, a questão social, na verdade, só estimulava. Né? Ele era tido como um grande músico já em vida, e se não precisou ser reconhecido pela posteridade. Né? Quando ele morreu, já foi um acontecimento, funeral público, milhares de pessoas, tal. É que tem, de novo, lendo um pouquinho sobre ele, fica a sensação assim, o cara era recusado por todas as mulheres, o cara foi ficando surdo, depois, como você está falando, foi ridicularizado, né? Ridicularizado na hora que estava fazendo, o cara já não é o mesmo e tal. Quantas pessoas conseguiriam, depois dessa quantidade enorme de fracassos ou de desilusões, como a gente queira chamar, de insucessos e etc., apesar de ele ser considerado um cara bom, continuaria ou tiraria daí coisas mais criativas ainda do que ele fazia antes, né? Melhores do que ele fazia antes. O que é essa motivação? Para mim, fica essa história assim, da onde que ele tira isso? Só um parêntese da vida amorosa, eu acho que aí os fracassos do Beethoven têm a ver com esse probleminha da vogal. Ele era um van na vida e ele queria ser um fono porque ele era um fono na arte. Ele só queria casar com gente da nobreza, né? Então ele queria casar acima da sua classe. E não era permitido. Numa época, permitido até era, mas as famílias não topavam. Nem os pais, nem as noivas. Na hora H, olhava para aquele cara, achava roubado e ia casar com um barão. Né? Então tinha essa história também. O Beethoven talvez sempre mirou um pouquinho acima da sua classe social. Agora o resto é o tal negócio. Eu, no lugar dele, jamais teria conseguido. É impressionante essa resiliência do cara. O pessoal fala umas coisas, vira, faz banalidade, autoajuda. O caso do Beethoven não é real. Esse é um cara que tinha a pior limitação que um cara... Bom, ser surdo é ruim para qualquer um, obviamente. É uma limitação para qualquer um. Mas para o cara que vive de música,
é meio impensável. E ele estava dobrando a aposta. Acho que aí mostra uma força de vontade, assim, como a gente diz hoje, uma resiliência impressionante. Nisso também acho que... E como você disse, você tocou um ponto que eu deveria ter tocado, porque da parte estética, que é fundamental. Não é só o que ele fez com qualidade. O Beethoven tem isso. É uma troca geral no paradigma da arte. Eu dou o exemplo das sinfonias, né? Sinfonia meio que foi inventado pelo Haydn, o professor dele, que viveu 77 anos e compôs 104 sinfonias. Aí na geração seguinte veio o Mozart, que viveu 35 e compôs 40. Aí o Beethoven viveu 56, que é mais ou menos 20 a menos que o Haydn, 20 a mais do que Mozart. Então, tinha que ser algo entre 40 e 100. Ele devia ter composto umas 60, sei lá, 70. Então, se eu sou o CEO, eu demito o Beethoven, que a produtividade dele é baixa, que ele compôs 9 só. Mas é que essas 9 são sempre um desafio, especialmente a partir da terceira, que ele lança para si, para o Mozart e para o Haydn. Quer dizer, cada sinfonia nova era um problema que ele se punha. Ele tinha que fazer um negócio que fosse completamente diferente e superasse o que tinha sido feito pelo Haydn e pelo Mozart antes. Ele tinha 140 exemplos antes dos outros e os exemplos dele que ele ia colocando. Então, ele ia se colocando novas questões de linguagem, sempre se colocando limites que ele queria superar. Parecia que ele estava jogando videogame com ele mesmo, passando de fase e querendo passar de fase de novo, e aquilo não tinha limite. Isso que você falou, na verdade, é meio decisivo para a gente entender o papel do Beethoven na história da música, essa coisa revolucionária e inovadora, isso nele está presente o tempo todo, essa ambição de transcender. Então é mais espantoso ainda. Se ele surdo tentasse fazer musiquinha só do jeito que faziam na época dele, já seria um feito gigantesco, mas não. Ele queria fazer música como nunca tinha sido ouvida antes e conseguiu. Então era sei lá, talvez fosse uma maneira dele superar essas dores todas, eu não sei direito. De verdade, é um negócio que quanto mais você lê sobre ele, que é claro que depois ele virou esse ícone, o descabelado, e o bonequinho e tal, mas assim, o cara teve uma vida horrorosa, por um lado. Você citou lá a briga com a cunhada, ele foi mal visto, parece que ele foi uma má pessoa nesse caso, né? Pelo menos é o que dizem. O sobrinho dele tentou se matar, né? Por causa dele, é isso. Por causa dele. No fim, quando já estava adulto, tentou se matar por causa do Beethoven. Aí, finalmente, o Beethoven deixou o sobrinho ir. Ele tirou o sobrinho da mãe, né? Pô? Não deixava ter contato. Você imagina, dá para entender os dois lados. Ele carente, solitário, se apegando, mas o sobrinho tendo que lidar com aquele tio surdo, irritadiço. Pelos relatos da época, era uma sujeira e bagunça enorme, papadões do século XIX. Você imagina hoje que a gente não acharia. Então, o cara vivendo uma possível com um cara completamente surtado, descontrolado, era uma situação social complicadíssima mesmo. Então, eu li, eu não me lembro exatamente aonde, que ele vagava pela rua, todo sujo, com a roupa suja, tudo não sei o que. Você fala assim... Ele pirou, né? Tá certo? Ele teve uma crise, sei lá, psicótica, sei lá como é que tem o nome disso, não é? Mesmo assim, ele tira daí um negócio melhor, uma música melhor. Onde ele toca, né? Essa é uma coisa... Porque na música dele não tem esse descontrole. Eu falei para você, no fim da vida dele, que é quando o sobrinho está querendo se matar e ele já não ouve mais nada, tal. Você vai ouvir os quartetos de cordas dele, que são a coisa mais cerebral do mundo, que até hoje é difícil, às vezes, algumas coisas, até de entender. Então tem um raciocínio abstrato ali. Parece que na música ele tem esse lugar aí. De paz. Porque esse lugar de paz e organização interna. Pode a alegria, sabe? Como? Que alegria? Que lugar que ele vai buscar alegria? Assim, você não tem essa sensação quando você fala, esse cara tem alguma coisa, tem um pedaço, parece ter um buraco de explicação para mim, né? Tá dizendo? Você fala assim, onde que ele foi buscar essa esperança na humanidade? Sabe? Que isso? Entendeu? Não, para mim também, eu já li umas biografias grossa do cara, de mais de 1000 páginas.
que me esclarece muita coisa sobre quando ele escreveu isso ou quando ele escreveu aquilo. Mas essa história, para mim, também é um enigma. É que você falou, que também, de novo, ele está completamente surdo, ralhando com as pessoas, antissocial, e aí conclama aquilo que o Caetano chamaria de abraçaço, né? A Nona Sinfonia é um abraçaço da humanidade, é um Woodstock, assim, global, né? É. Mas quem faz isso não é... Pô, o Caetano tá lá no sol, Bahia, o Rio, tudo bem, beleza. Você olha pro cara, é uma figura solar, ensolarado, um cara desse conclamando um abraçaço, você entende. É. Agora um alemão, um austríaco lá, alemão descabelado, bagunçado, que não tomava banho, com toda a vida pessoal zoada, já devia ter se conformado de que ia ficar solteirão mesmo. Aquela relação complicadíssima com o sobrinho, demitia uma empregada por semana, não confiava em ninguém. E aí escreve aquela música sublime dizendo que não, vamos ser todos irmãos e vamos nos congraçar aqui. Eu tenho dificuldade, honestamente, de compreender de onde vem. Mas veio, né? Assim, veio. Não, por isso eu concordo um pouco com você. Sempre é meio inescapável a gente olhar para a vida do artista e olhar para a obra. Mas a gente não pode fazer uma relação automática. Tipo, ele estava tristinho, então compôs uma música triste. Ele estava feio. Primeiro que você sabe, né? E na pandemia, mas a gente talvez tenha uma hora que a gente tenha de sentimento contínuo igual, né? Mas um dia que você diga 24 horas feliz ou 24 horas triste já é meio difícil. Mas o período em que o cara está compondo... E no Beethoven isso fica claro, porque às vezes tem obras que ele escreve ao mesmo tempo que são completamente diferentes. Bom, sugeri para quem está nos ouvindo ouvir um pedaço da quinta e da sexta sinfonia do Beethoven. Que é a quinta do destino, tchan, 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 passional, dramática. A sexta que ele chamou de pastoral, que até usaram no Fantasia do Disney e tal. Ele compôs ao mesmo tempo. Tanto que ele até no começo pensou em trocar a numeração, a quinta e a sexta, porque ele nem sabia qual que ele ia dar o número primeiro e estreou as duas no mesmo dia. E aí, ou você diz que o Beethoven era um esquizofrênico, maníaco depressivo, sei lá, ou você tem que assumir que o que ele põe na obra é um pedaço, não é tão automático assim, o time dele perdeu e escreveu uma música triste, ou a mulher foi embora, escreveu uma música triste, ou ele ganhou uma grana e escreveu uma música alegre. A coisa é bem mais, como você disse, é sofisticada, e às vezes a gente, mesmo numa figura tão conhecida e estudada quanto o Beethoven, a gente tem uns buracos que eu acho que não vai fechar. Ele era vienense, talvez se chama... Vienense não, mas ele morou em Viena. Se desse para levar o Freud 100 anos antes lá para Viena e fazer uma sessão com o Beethoven, talvez a gente conseguisse entrar um pouco mais nesse enigma. Eu também não tenho resposta para esse fenômeno incrível de força de vontade. E você falou uma coisa lá no começo sobre a mudança de paradigma sobre o que é um artista, né? E antes o artista era um cara bancado por alguém, por algum duque, um rei e tal, não sei o que lá, ou para pintar, ou para tocar, ou para fazer, para deleitar os nobres, certo? Meio assim, né? Não sei se falou exatamente assim, mas eu estou resumindo assim. E que ele falou, não, meu negócio é outro e tal, eu vou fazer... Eu não sei para quem que ele fazia, de verdade. É para ele ou para os outros, eu não sei, mas não era para um chefe, né? E que isso foi um marco, assim, de... E aí as pessoas, outros artistas, descobriram que eles poderiam... É isso, né? Poderiam fazer as coisas de outra maneira. Sim, você não tem um cara dizendo eu toco flauta, você tem que escrever música para... Toco baritom, você tem que escrever 120 trios para baritom. Ou eu preciso de uma missa no domingo porque minha filha vai casar e você tem que compor a música do casamento, etc. A coisa do gosto deixa de ser a prerrogativa de um patrão individual e passa a ser essa coisa pública, né? Dessa esfera pública, esse gosto autônomo, indeterminado que a gente tem que satisfazer. E para o Beethoven tem uma coisa interessante, tem um depoimento do aluno de piano dele que eu acho muito legal, porque mostra também uma mudança de mentalidade. Esse aluno dele, que se chamava Ferdinand Ries, ele disse, o Beethoven, assim, se eu tocava umas notas erradas, tinha problema. Mas se eu errava o caráter, a expressão, ele pegava no pé e corrigia. Ou seja, ele fala, não, porque isso daqui, se você errou aqui, acontece de escapar o dedo aqui. Mas se você errou a expressão, é que você não entendeu a música. Esse é um erro muito mais grave. Então você vê, você está saindo... Tanto o Beethoven está na virada do 18 para o 19. Você está saindo de um ideal de perfeição
clássico, etc. Técnico, do fetiche da técnica, da perfeição e do equilíbrio, aquela coisa apolínea, e você está indo para essa coisa super individual da expressão. O que interessa é a intenção. Não é? Se a Billie Holiday desafinou, pouco importa, entendeu? Porque ela está trazendo aquele strange fruit para nós. Então, se falhou uma notinha aqui e ali, tanto faz. O importante está dando o afeto. Então, isso que o Beethoven falava pro aluno dele, transbordava na música dele, e a gente vê que vai passar também para a sensibilidade a partir do século XIX. Vai ser uma coisa mais da interioridade está vazando. O romantismo, né? O romantismo, portanto, o criador individual. Né? O criador individual. Aqui, mas o Beethoven é mesmo, é essa chave, né? Pô? Ele nasce em 1770 e morre em 1827. Então é no meio da bagunça toda. Não é só a Revolução Francesa, mas a Revolução Industrial, né? São as cidades se adensando, criando também uma cultura urbana. Né? Então, justamente, ele quer ser Beethoven. Tem a anedota que falam que os nobres, a aristocracia era rural. Você é dono de quê? Não, Beethoven, proprietário de um cérebro. Tem até um livro que tem esse nome, Beethoven, proprietário de cérebro. Ele se dizia isso, né? Uma coisa que me surpreendeu que você falou é que ele era iletrado, né? Tá certo? Não, iletrado não, é tipo a educação geral, mas isso era mais para tipo matemática, mas obviamente quem mexia com os músicos tinham que lidar com textos desde cedo, inclusive com textos de italiano, né? Então essa coisa de pegar palavras e associar a música, aí sim, né? Não iletrado nesse sentido, é que a educação geral era um ignorante, assim, porque eu falei, nossa, aí é mais louco ainda, então. Não. Ignorante não. Era lido, pegar um texto Era um cara que conviveu com o Goethe. Aliás, ele gostava do Goethe como artista. Eles, pessoalmente, não se deram muito bem, ao que parece, mas... Não, ele estava à corrente de ideias, etc. Assim, né? Ele usou o poema do Schiller, tá certo? Por exemplo, na Nona Sinfonia, enfim... Então tá bom. Eu que entendi que você falou, ele não sabia multiplicar. Eu falei, puta, o cara era ignorante, chegou nisso. Não, mas mas é mais matematicamente ignorante. Sim. Em saberes que vão fora da música. É que o saber letrado vinha junto com o saber musical. O Beethoven, aliás, foi até aluno do Salieri. Ele veio do 18, que é uma época em que o italiano ainda era a língua franca da música. Então... E lá em Bonn fazia parte do Principado de Colônia, estava grudado na França. Então, o francês devia ser meio corrente ali também. Então, essas ideias e idiomas, ele certamente era familiar num certo grau. As pessoas acham que o Beethoven se identificava com muita coisa que vinha da Revolução Francesa, embora ele tenha se decepcionado com Napoleão Bonaparte em específico. Quando ele mudou a dedicatória da Heróica. Heróica, quando ele descobriu com certo atraso que a gente hoje sabe que político não dá para confiar. Quando ele ia dedicar a Heróica ao Napoleão, aí ele ficou sabendo que o Napoleão tinha se autocoroado imperador. Né? Então aí deu tudo para trás. Tem até história. Hoje dá para ver, uma coisa que em aula até mostra o manuscrito rasgado mesmo. Ele rasgou e falou, não quero saber desse cara, então ele é mais um, ele me enganou. Mas de qualquer maneira... Esse tipo de ideal apelava muito a ele, né? Porque é o tal negócio, o ideal de vencer pelo mérito, que era a história pessoal dele, né? Eu nasci um van, mas eu sou um fon. Pelo meu mérito individual, por que um cara que nasceu barão, de novo, aí fecha até com a vida afetiva dele. Você vai casar com aquele cara porque ele é barão, que eu não sou, mas, poxa, eu sou o Beethoven, cara. Tem certeza que o importante para você é isso? Esse tipo de ideia vai com ele sempre. Nisso ele é muito um homem do seu tempo. E ele, no caso do Napoleão também, vê se eu estou enganado, ele estava achando que o Napoleão defendia as teses da Revolução Francesa. E até no começo parece que sim, né? E depois ele percebeu que não era bem isso.
É isso. A decepção dele com Napoleão vai ser o que acontece periodicamente na esquerda, alguém se decepcionar, sei lá, com Stalin, ou com Cuba, ou com Venezuela, enfim, de você acreditar nos ideais e, de repente, a realização concreta daquilo não é o que você achava e vai para um outro lado que você acha que até traiu. No caso do Napoleão, é bem evidente. Né? É uma revolução que decapitou um monarca e, no fim, acaba um cara se coroando monarca, com presença de papa, etc. Quer dizer, para o Beethoven, aí esse era um sapo um pouco grande demais para ele engolir. Então, mas ele era político, é isso? Ou não? Não, político não. Se ele tinha atuação política? Não, ele não tinha atuação política partidária, inclusive ele se dava muito bem com a nobreza austríaca. Inclusive o arquiduque Rodolfo, que era da família real austríaca, arquiduque, era aluno de composição do Beethoven. Beethoven dedicou um monte de obras, se eu começar a falar. Bom, vou falar só do trio Arquiduque, que tem esse nome por causa dele. Mas, tipo, quarto concerto, tem uma sonata Les Adieux, que o Beethoven escreveu porque o Arquiduque tinha saído de Viena com o assédio das tropas francesas. Não, isso não tinha envolvimento subversivo nenhum e nem atuação. Bom, atuação partidária naquela época nem tinha. Não tinha. Ele, digamos que ele, até por estar perto da França, se identificava com esses ideais, até porque via neles um caminho aí para a sua própria vida pessoal. E alguns musicólogos descobriram que umas obras do Beethoven você acha muito mascarados, algum teminha revolucionário francês, alguma musiquinha, alguma marcha da Revolução, você vai achar ali no meio de uma sinfonia uma frasezinha meio cifrada ali, do tipo, eu endosso essa galera. Mas eu acho que era mais uma coisa no plano das ideias, como atuação prática, de jeito nenhum. O Beethoven, quando teve o Congresso de Viena, que dividiu a Europa depois da derrota da França, ele estava lá. Ele foi umas grandes estrelas, como a Europa inteira, as grandes cortes europeias se reuniram lá, fez muito bem isso para a reputação dele. Uma obra que ele escreveu chamada A Vitória de Wellington, justamente Wellington derrotando as tropas francesas, escreveu uma música comemorativa, ganhou muita grana com isso, então ele não teve problemas com isso daí também. É interessante, porque ele, ao mesmo tempo que defendia essa questão mais da liberdade, do futuro, né? De verdade, fraternidade, igualdade, o mundo que ele vivia era o mundo dos duques, dos barões, e mesmo que não fossem patrões, ele era um cara que ficava... Ele olhava, ele sentia uma coisa e vivia outra, é isso? Ele tinha um sentido prático muito grande. Pra você pensar, então, ele estava vivendo de um jeito que ninguém antes dele tinha vivido direito, esse jeito de ser freelancer, né? Então, você olha a negociação dele com o editor também, é tubarão, cara. Ou essa história que eu... várias histórias. A que eu contei dele ganhar uma pensão, outra. Ele se mudou de Bonn para Viena, né? E no começo ele ainda tinha uma ligação com a corte de Bonn e recebia uma pensão de lá, né? Aí uma hora ele mostrou umas obras para o Haydn e falou: as coisas que eu compus, vê se você convence o príncipe lá de Colônia, a corte era de Colônia, mas morava em Bonn, a me dar uma grana maior. O Haydn fez e passou o maior carão. O príncipe falou: cara, essas músicas que você me mandou, o Beethoven já tinha composto aqui. Filha da mãe. Então vou continuar com a mesma pensão e acabou. Essa pensão foi cortada, inclusive porque as tropas napoleônicas tomaram lá, as tropas francesas tomaram lá o Principado e acabou. Então, mas ele era isso. Ele negociava com vários editores ao mesmo tempo, enfim. Ele era essa figura aí, ele sabia muito ser ratão nos negócios se precisava. Não tinha essa coisa do idealismo, ele deixava tipo, ele deixava para o final da nona, aí todos seremos irmãos, mas lá na música todos seremos irmãos, mas aqui é lei da selva, vamos lá, cada um que se garanta e vamos embora. Ele tinha esse senso prático muito desenvolvido, acho que foi só por isso que ele conseguiu manter e fundar esse estilo de vida numa época em que as coisas eram diferentes. Você, depois dele, né, porque de novo você estava falando em 2019, o compositor clássico mais tocado foi Beethoven, né? Então, após ele, depois que eu quero dizer após, né? Depois da morte dele, etc., você acha que a música clássica não conseguiu atingir o mesmo nível dele, que ele é o ápice desse tipo de coisa, que depois, eu não sei, não é este cara até hoje, né? Por que depois de 200 e tantos anos da morte dele e 250 do nascimento, que ele está fazendo, ele é o cara mais tocado?
Bom, mas 400 anos depois da morte do Shakespeare, as peças dele costumam ser bastante feitas também. Então, é um momento... Ele é o ápice da língua inglesa, não é isso, Shakespeare? Então, mas o Beethoven é o ápice da música erudita, clássica. Eu veria, talvez, menos como ápice do que como um pai fundador, né? Talvez seja também aquele para o qual a gente sempre volta para ver como são as coisas. Aquele que limpa a área, né? Aquele que estabelece terreno. Se a orquestra tem que tocar sinfonias de Beethoven, aí uma vez dominada isso, vamos tocar o resto. Tem uma coisa de fundador do cânone. Ele é impressionante porque no século XIX, depois, a geração dele, Haydn e Mozart, meio que estabelece o primado da música instrumental e da música germânica. No XIX, então, está a hegemonia germânica estabelecida. A música alemã se divide em dois partidos, já que a gente fala hoje muito em polarização, muito polarizados entre si, mas o que esses partidos não discutem é a primazia do Beethoven. O pau é como levar adiante o legado de Beethoven. Nenhuma dessas correntes diz Beethoven morreu fora Beethoven. O que as duas disputam é eu sou mais Beethoven do que você. Mas em que sentido? Como então, assim, então você tem uma corrente mais, digamos assim, neoclássico, formalista, tipo, começa com Mendelssohn, Schumann e o grande nome é Brahms, né? Que é tipo, o que Beethoven fez de legal? Fez sonata, sinfonia, quarteto de cordas. Então a gente tem que continuar fazendo o que o Beethoven fez. Aí tem uma outra corrente, que é Berlioz, Liszt, Wagner. Tipo, o que o Beethoven fez, ele fez tão bem que zerou o game. Não adianta continuar. Então, para a gente ser fiel a Beethoven e continuar inovando, a gente tem que fazer uma outra parada. Dobrar a aposta. Já que o Beethoven sempre dobrava a aposta, a gente tem que dobrar a aposta dele. O que mostra isso é quando construíram um monumento a Beethoven lá em Bonn, na cidade dele, fizeram meio que um crowdfunding dos músicos. E tipo, então, de um lado, Mendelssohn contribuiu, Schumann contribuiu, mas quem fechou a conta foi o Liszt. Quer dizer, dos dois lados, eles estavam dedicando obras, inclusive obras muito importantes foram escritas em benefício desse monumento. A sonata para piano do Liszt foi para isso. A fantasia de Schumann para piano solo foi para esse monumento também. Quer dizer, eles capricharam. Mas então era isso, se juntou tudo, aquela grande união nacional, somos 70% e tal, e vamos fazer o crowdfunding do monumento do Beethoven. O Beethoven, ninguém contestou. Não era essa coisa de vir uma outra geração e querer derrubar o cara, não. Eles brigavam entre si, mas com o legado do Beethoven era meio ponto pacífico. Então é tipo, o inglês que a gente fala aqui é o inglês do Shakespeare. Agora vamos brigar lá na frente. O idioma musical que a gente fala é o alemão do Beethoven. A discussão é como levar, quem é o herdeiro dessa coroa, quem que vai levar esse negócio para frente. E o Wagner pegou? Bom, os caras, tem gente que briga por causa disso até hoje. Então, uns vão dizer que é o Wagner, outros vão dizer que é o Brahms. Eu acho que os dois pegaram, que muita gente pegou, se bem, mas igual talvez ninguém está nesse sentido de ser dessa coisa ecumênica, dessa unanimidade que zero game. Isso eu acho que ninguém. E mudou também, né, a relação do público com a música, né? De lá, agora chegando até agora, era como você falou, ele criava para as pessoas. O Mozart também, né, chegou a criar também para o público mais simples, vamos dizer assim, etc, etc, etc. E hoje virou, chama-se música erudita, ou seja, uma música que não é para o povo, né? Então, eu estou pegando os dois extremos ali, né? Não, e a mesma coisa que eu te disse, quer dizer, a própria falta de presença da música contemporânea erudita nas orquestras, nas programações eruditas, não estou falando para tocar em rádio, estou falando que o próprio meio musical erudito não toca sua música contemporânea. E naquela época era o oposto. Vou te dar um outro exemplo que vai parecer chocante. Na época do Mozart, tinha um nobre em Viena que queria que tocassem as obras do Handel, que era um compositor de 50 anos antes. O que ele fez, esse barão Switten? Ele encomendou para o Mozart e para o Haydn arranjos das obras do Handel. Então existe o Messias do Handel numa orquestração original, existe o Messias do Handel orquestrado pelo Mozart, porque ele achava que a orquestração do Handel era antiga, então tinha que orquestrar de um jeito que o público atual entendesse. Então você imagine
que a nossa Osete vai tocar uma obra de Villa-Lobos, que morreu há 50 anos, e acha que aquela orquestração está um pouco antiga, e chama, sei lá, o André Memário e o Egberto Gismonti para fazer um novo arranjo do Villa-Lobos. Seria a mesma coisa, mas hoje isso aí... Hoje seria um crime, né? Um crime. Então, seria considerado um assassinato. Porque aqui a gente sempre está olhando para trás que é do jeito que era lá. Enquanto naquela época é do contrário. Todo mundo queria coisa contemporânea. E quando era um negócio do passado, tinha que arrumar um jeito de fazer soar contemporâneo. Seria bom, se eu tocar no ano de Beethoven, botar uns instrumentos que não tinha naquela época, porque hoje as pessoas estão acostumadas com sintetizador ou o que for. Entendeu? Botar um sampler, sei lá, qualquer outra coisa. Então, isso também, na verdade, talvez seja o mais triste que se perdeu para o cenário geral da música de erudita, seja essa coisa da música erudita contemporânea virar o gueto dentro do gueto, o circuito de banda de garagem. O circuito dentro de si. Ser muito raro isso aí, essa produção transbordar para fora, né? Então, quer dizer, enquanto na época do Beethoven, o que um Beethoven estava fazendo era tão relevante quanto você saber o que, sei lá, o Tarantino está fazendo hoje. Quer dizer, era um criador contemporâneo. Essa distância que tem das pessoas, né, que a música erudita acabou tendo, tanto que ela é chamada de erudita, né, ou seja, não é das pessoas, né, é só dos eruditos, acaba matando, na verdade, a importância dela, né? É um pouco, você falou, é o gueto do gueto do gueto, que fala para o gueto, né? E ela não tem mais como... Você estava falando, milhares de pessoas acompanharam o enterro, em algum momento você falou dele. Sim. Ou seja, ela não tem mais, não reverbera, é uma música que não existe mais na sociedade, né, como um todo. Então, pelo que eu entendi que você falou, é que eles simplesmente estão grudados no século XVIII, XIX, tá certo? E mesmo as músicas do começo do século XX, etc., as do Decafone, né? Mas aí já está saindo para um outro lado que as pessoas não participam. É isso, né? E que ela deixou de ter influência na vida real, deixou de participar da vida real. No fim, as orquestras e os teatros acabaram virando museu no mau sentido, né? Isso. Com uma coisa só de curador, de um passado glorioso, etc., que é importante, claro. Mas em vez de ser também usina de criação contemporânea, como devia ser, como já foi, né? Então é gozado, você se prende a um modelo que vem do passado, só que no passado não funcionava assim. Então, exatamente. A representação daquele passado, mas não é como o que ele era de verdade, né? Sim, quando você vê o jeito que uma orquestra se veste hoje no palco, por exemplo, no século XIX aquilo seria natural. Hoje já tem um estranhamento de cara. O que essas pessoas estão fazendo com essas roupas aí? Então, é isso. E o que você acha que vai acontecer? Vai continuar virando gueto? Ou seja, vai continuar sendo uma coisa onde as pessoas não têm acesso? Bom, na verdade, desde antes da pandemia, a água começou a bater na bunda e agora está batendo mais, né? As instituições, em alguns lugares, aqui no Brasil, infelizmente, eu não estou vendo isso, né? Muito. Pouco. Pontual. Lá fora, vejo um pouco mais. Das instituições se conscientizarem de que elas têm que mostrar para a sociedade que elas dialogam com elas, que elas são relevantes. Você não pode ter essa postura de que eu estou aqui, estou tocando Brahms, isso é muito importante para a sua vida, então você venha me assistir. Se você não vier me ver, é pior para você. A postura geral já é fazer aquilo que os americanos chamam de outreach program, né? De chegar, sair daqui e chegar lá, né? Do tipo, não, cara, vem cá, você está pagando meu salário, mas vem cá, vou te mostrar um negócio aqui, vou integrar com você, vou mostrar para você que o que eu estou fazendo te diz respeito, não diz respeito só a mim, né? Para dar um exemplo legal aqui do Brasil, aqui em São Paulo, lá em Heliópolis, tem o Instituto Bacarelli, que dá educação musical lá para a galera da favela. No que começou a pandemia, eles já organizaram o esquema de distribuição de cesta básica lá. Integração imediata com a comunidade, nem teve discussão. Porque ali é muito direto. Fecharam, claro, o Instituto não podia dar aula, etc. Mas já nós estamos aqui com vocês. Entendeu? Aqui a gente tem instituição musical que tá naquela colônia e você não vê eles agindo nem naquele entorno, que dirá, né, pelo resto do estado. Então, tem um programa da Bahia chamado Neo Gibá, que é um programa de orquestra jovens bárbaro,
porque é inclusive um programa em que cada aluno mais velho ensina o aluno mais novo, então é uma multiplicação do saber. Você vê a orquestra do Gibá tocando, você vê que é uma orquestra brasileira, porque tá cheio de negro, de mulato. Pô, a orquestra brasileira na Bahia, então a formação étnica da orquestra tem que ser isso. Quem que você vai achar para tocar? Mas às vezes nas orquestras profissionais isso não se reflete, mas lá neles tem essa história. Então eu acho que tem um sentimento mais geral de que se você não souber fazer com que as pessoas, trazer as pessoas para dentro disso, esse investimento não vai justificar. E vai ter uma hora que vão dizer que tem que fechar essa orquestra e ninguém vai lamentar, porque vai estar fechando o quê mesmo? Eu nem sei o que é isso. Às vezes eu passo na frente, nunca entrei. Esses caras também nunca falaram comigo. Você acha que tem também uma questão de que a gente, agora especificamente no Brasil, de aprender a ouvir? É que nem tem gente que fala de culinária, de alta culinária, que você tem que aprender a degustar determinadas coisas. Você acha que passa por isso, que a gente não aprende a ouvir e não consegue ver valor também? Mas eu acho que tem uma barreira invisível antes disso, que você já fica intimidado. Porque todo mundo diz que você tem que aprender a ouvir. E quando você entra lá, você não pode bater palma, não pode tossir, não pode fazer... Não pode... Então você já chega no lugar com um monte de restrição. Tem, acho que era o Nicolau Silvicenco que dizia isso, talvez. As barreiras invisíveis. Então você pode dizer que é de graça. É caro. Às vezes é caro, claro. Às vezes não é caro, às vezes é de graça, às vezes é R$1. E a pessoa não vai assim mesmo. Porque ela se sente de antemão excluída daquilo, excluída daquele ritual, do mise-en-scène. Não, mas eu tenho que botar um... Eu nunca fui de terno nenhum na minha vida. Inclusive, eu sempre fui de jeans e camiseta. A pessoa nem sabe que ela pode fazer isso. Né? Então, eu acho que teria que ter um momento, primeiro, de quebra dessa aura, no pior sentido da aura. Né? Não a aura do espetáculo. O espetáculo é o que é. As pessoas vão se comunicar daquilo de um jeito ou de outro. Mas de tirar essa barreira de antes, justamente por isso que eu acho que tem que ter esse outreach, tem que ir até o público. Não basta só dizer, não, pode vir. Pode vir, não, a pessoa não vai porque ela não foi nesse sentido que você disse, ela não foi educada para aquilo, ninguém disse que ela podia ir. Ninguém disse que aquilo era para ela também. Sempre precisa, não, para você entender aqui, você tem que falar alemão, ler 10 livros, Adorno e fazer análise harmônica, então... E tem que se vestir desse jeito, e ai de você se bater a palma na hora errada. Quer dizer, tudo isso é extremamente intimidador. E isso eu acho que tinha que partir do meio, das instituições da música clássica. Esse meio que tinha que acolher, ir lá e dizer, chamar a pessoa, enche ônibus, vem para cá, ou nós vamos tocar aí onde vocês estão, nós vamos tocar na praça da sua cidade, vamos mandar um quarteto de cordas no hospital, entendeu? Para mostrar como é que é o negócio. Acho que a instituição é que tem que mostrar para as pessoas que ela não tá, que não lhes é hostil, que ela lhes é simpática, que ela é acolhedora. Tipo, uma época o Baixo Benedito Juarez fazia isso em Campinas, as pessoas diziam que em Campinas tinha 3 torcidas, a Ponte Preta, o Guarani e a Orquestra. Porque tocava ali, enfim, mostrava. Aí as pessoas tinham um sentido de pertencimento com a orquestra, como tinham com um time de futebol. Aqui não, aqui você vê a orquestra, você pode até achar de longe que é um negócio legal, mas não é pro meu bico. Né? Como você diz, não é pro meu bico. Agora, claro que, evidentemente, com um sentido mais geral, se tivesse educação musical geral, ensino musical geral, seria bom para todo mundo. E aí seria tipo ensino de educação física, não é para formar uma nação de atletas, então não é para formar uma nação de músicos, né? É para despertar esse negócio, quer dizer, algumas pessoas me dizem que não é à toa que a gente teve uma geração de ouro da MPB, dos caras que hoje estão com 70, 80 anos, que tiveram alguma educação musical na escola, não é que eles aplicaram aquela teoria, mas é o fato de ser sensibilizado para aquilo na infância. Só isso. Só abrir as anteninhas já faz uma diferença. Ótimo, bom momento para a gente encerrar. Não parece, mas nós já estamos 1 hora. Opa, nós, beleza. Eu sempre encerro com a mesma pergunta e você escolhe como você quer recortar ela, tá? A pergunta é: quem somos nós? Ui, só isso? Ó. Nós somos seres sociais. Nós somos seres musicais, nós somos seres artísticos. A arte e a cultura é o que nos diferencia daqueles outros bichinhos que a gente gosta, que a gente cuida, que a gente tem dentro de casa.
A arte não é um penduricalho. A arte é condição essencial da humanidade. Oh, que lindo! Muito bom, muito obrigado.